Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo para mais um Tempo com Deus aqui da Melk Pomerode. Aproveita e se inscreve nesse canal e compartilha com tua família, com teus amigos, aquilo que Deus tem colocado aqui à disposição. Você já teve uma pedra no sapato alguma vez? Pensa um pouquinho. Lembra daquele momento em que talvez você estava apressado, ou quando você era criança e estava correndo e brincando muito animado e de repente uma inconveniente e muito chata pedra no sapato apareceu. Eu confesso que muitas vezes quando eu passava por essa situação quando eu era criança, eu me incomodava muito, porque isso era muito chato. Porque quando você está vestindo tênis ou um sapato que cabe perfeitamente no seu pé, se uma pedra entra no sapato, você precisa dedicar um tempo depois para sentar, desamarrar o teu sapato, tirar a pedra e colocar o sapato de novo. Outras vezes, por teimosia, eu continuava a minha brincadeira, continuava correndo e brincando, mesmo com a pedra dentro do sapato. Mas o resultado não era nada legal. Porque depois, quando eu tinha que tirar o sapato para voltar para dentro de casa, eu percebia que meu pé estava machucado. Isso era bem ruim. Sabe, meus queridos, eu consigo pensar que esse exemplo ele tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Que de alguma forma essas pedras nos sapatos, elas nos fazem refletir sobre coisas da nossa vida espiritual. O pecado, as coisas que nos afastam de Deus, situações, pessoas, circunstâncias, problemas que nos afastam de Deus, são literalmente como pedras no sapato, que vêm e nos incomodam. E muitas vezes vem num momento em que a gente está bem, em que a gente acha que as coisas estão indo muito bem, mas ela vem lá e começa a incomodar. E muitas vezes, quando a gente tem essa pedra no sapato, quando o pecado entra na nossa vida e começa a incomodar e começa a nos machucar e nos afastar de Deus, em vez da gente tirar um tempo para confessar esse pecado, para se libertar dele, nós temos a reação daquela menina que não quer se dar o tempo de fazer isso e acha que tá bom assim e quer continuar a vida como se isso não fizesse diferença. Mas na verdade, quando vai perceber, quando tira o tempo para olhar como tá o seu pé, na verdade, percebe que já tem machucados profundos, porque o pecado é uma pedra que precisa ser tirada muito rápida do nosso sapato. Porque quanto mais tempo ela fica lá dentro, quanto mais tempo o pecado permanece na nossa vida, mais ele nos machuca, mais profundo é a ferida, mais profunda é a dor. E quanto antes a gente tira e se tira o tempo de sentar para confessar, para se colocar diante de Deus e entregar isso nas mãos dele, antes nós podemos ser curados e restabelecidos. E sabe quem diz isso? Não sou eu, mas é o próprio Deus, quando ele diz em 1 João 1,9 o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A promessa do Senhor não é somente de nos tirar a pedra do sapato, de somente nos perdoar o pecado, mas de curar a ferida que o pecado causa em nós, de nos purificar de toda injustiça, nos purificar de todo o mal que o pecado causa em nós. E eu sei que muitas vezes na correria da agenda, na correria da vida, a gente não tira o tempo de sentar, de se ajoelhar diante de Deus e confessar aquilo que tem no nosso coração. Mas, meu querido, minha querida, esse momento é necessário, ele é urgente, para que a nossa vida não se encha de feridas. E o meu convite é que você não seja essa criança travessa que acha que as coisas vão bem e depois o resultado vai ser dolorido, mas que você seja uma pessoa prudente e que analise a própria vida, que olhe para o próprio coração, que olhe para dentro de si e perceba quais são as coisas que estão te afastando de Deus e se coloque à disposição do Senhor, porque Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Mas ele precisa que você tire um tempo para ir até diante dele para que ele possa fazer isso. Que Deus te abençoe.